Toda obra que eu começo a planejar é um desafio. Afinal, as estruturas de concreto armado precisam ser pensadas detalhadamente para aguentar os esforços da construção. As escadas com esse tipo de armação, por exemplo, têm como elemento resistente uma laje armada em uma só direção. Nesse caso, os degraus não têm papel estrutural e a laje recebe somente cargas verticais. Os blocos de ligação pilar-estaca, por sua vez, são usados para transmitir às estacas e aos tubulões as cargas da estrutura. Esses blocos podem ser construídos sobre uma ou duas estacas, para construções de pequeno porte em que a carga vertical do pilar é reduzida, como no caso das residências térreas ou com poucos pavimentos. Para o dimensionamento de blocos de fundação sobre estacas, é utilizado o método das bielas, que admite como modelo resistente, no interior dos blocos, uma treliça espacial para cálculo de estribos em vigas de concreto. Assim, as forças atuantes nas barras tracionadas são resistidas pelas barras de aço e as forças comprimidas da treliça são resistidas pelo concreto. As sapatas, por sua vez, são estruturas bastante usadas em situações em que o solo é mais firme, além de serem rápidas e baratas para serem executadas. Esses elementos podem ser utilizados em construções industriais ou residenciais de pequeno ou grande porte. Quanto ao seu dimensionamento, a sapata retangular tem como limite para a base um valor de até 5 vezes a sua largura. No caso da sapata sob pilar, o recomendado é que a dimensão mínima seja de 80 centímetros. O centro da gravidade do pilar, por sua vez, deve coincidir com o centro da gravidade da base. Os reservatórios também são exemplos de estrutura de concreto armado. Eles têm, na maioria das vezes, paredes retangulares, sendo classificados de 3 formas: os enterrados, os semi-enterrados e os elevados. O dimensionamento é dado conforme o volume de consumo de água da edificação. Além disso, o dimensionamento é influenciado pelas forças que incidem no reservatório. No caso dos reservatórios enterrados, por exemplo, atuam forças como o empuxo d'água, o impulso de terra, a subpressão de água quando houver lençol freático e também a reação do terreno. Inclusive, para você entender melhor como os reservatórios funcionam, eu separei essa reportagem aqui. Acompanhe. Sabe aquela água que a gente usa, por exemplo, quando vai lavar as mãos, os alimentos ou o carro? Ela geralmente fica armazenada em um reservatório, objeto essencial em casas ou indústrias, que pode ser feito em diversos materiais, como o concreto armado e o polietileno. Reservatórios servem para armazenar água a temperatura ambiente. Eles podem ser utilizados em residências, comércio, indústria e na parte agropecuária também. Mas para a água chegar na torneira há um grande caminho a percorrer. Primeiramente, os reservatórios passam por um longo e diversificado processo de fabricação na indústria. Além disso, o engenheiro precisa fazer um estudo de dimensionamento completo do ambiente, visando o perfeito funcionamento do produto e a segurança do local e das pessoas. É a partir do projeto arquitetônico, que define as características que você vai usar, tipo de solo para você saber a fundação adequada, sondagens para saber nível freático, condição de carregamento de solo, de suporte, e no caso de divisão entre reservatório elevado e apoiado, se você vai fazer uma divisão de volume,
qual é a capacidade do volume total que você tem que distribuir, porque isso influencia no cálculo de dimensionamento. A gente parte do pressuposto em termos de utilização dele. Se eu vou usar ele no processo ou se eu vou usar só para abastecimento. E aí entra também a parte de proteção de incêndio, que eu também preciso saber o quanto que eu vou reservar de proteção e saber se esse reservatório vai estar só a nível de solo ou se vai estar no nível mais elevado, onde que eu tenho que fazer uma distribuição de volume para poder fazer os cálculos na parte de estrutura e comprimentos dessa área. Ainda segundo o engenheiro, é preciso levar em conta os fatores naturais, como por exemplo o vento. Nos casos de reservatório elevado, o vento é uma delas, condição estrutural que você tem que ter disponível para poder trabalhar com isso. A área também da edificação é importante para você saber dividir o volume entre os dois reservatórios. O lençol freático também, porque você depende do empuxo de água que essa obra, esse reservatório pode estar submetido, se ele é só apoiado, se ele é semi-enterrado, enterrado. Então, essas características, esses tipos de análise você tem que fazer. Viu só quantos desafios o projeto de uma obra pode enfrentar? Então continue se aprofundando nesse tema. Até mais!